Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. A radicalização, o chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795 e levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Anotem aí. Muitas pessoas se perguntam se é possível derrotar a corrupção. Na verdade, não é possível. Nenhum país do mundo conseguiu eliminar a corrupção. Mas é possível manter a corrupção e os corruptos acuados e diminuir muito a corrupção. Mas o modo como nós estamos encarando isso no Brasil não favorece esse processo. É muito simples. Direitos humanos são os direitos que todos os seres humanos possuem por serem seres humanos. Eles não dependem do seu grau de instrução, eles não dependem de em que país você nasceu ou em que país você vive, eles não dependem da cor da sua pele, eles não dependem de nada. Eles dizem respeito a toda a humanidade. Então, os meus direitos são iguais aos seus, a quem está no Afeganistão, em Paris. É assim que a gente tem que pensar de uma maneira muito simplificada que são direitos humanos. O ser humano tem a propensão natural de pretender resolver os seus problemas da melhor forma possível, visando sempre o benefício individual. Para isso, é preciso que existam regras, existam normas de conduta que, de alguma forma, delimitem e estabeleçam critérios, não só para que aquela pessoa possa realizar as suas ações, como também seja punida por eventuais excessos. Olá e bem-vindos ao Em Cúpula Eu, o seu podcast da busca reflexiva humana. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. O que quer dizer? Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou talvez queira dizer que você se sente bem neste dia em particular? Ou está simplesmente dizendo que este é um dia para estar bem? Tudo isso de uma vez, eu acho. Eu sou o Gabriel e serei seu host de hoje. E falando em hoje, estamos dentro do episódio 14 e vamos falar sobre a ficção que salvou o mundo. Ah, beleza, a Força Aérea chegou com seus novos caças redondos. Não é essa ficção não. Por mais que filmes de alienígenas e buracos negros realmente salvam a gente do tédio, não serão eles o tema do debate de hoje. Pelo menos não de novo. A proposta em mesa aqui é que você pense de uma forma mais crítica sobre a sociedade em que vive e que tipo de sociedade você quer viver. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Durante o nosso dia a dia, a gente não para pensar sobre coisas que não são tão relevantes para nós, como por exemplo, o que será que impede as pessoas de fazerem o que elas quiserem? Eu quero que você mantenha essa pergunta em mente e que ao longo do episódio tente ligar as pontas soltas para responder ela. Então, sem mais delongas, meus caros, vamos falar sobre ficção. Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. Se você pesquisar no dicionário do Google o que significa ficção, vai ver que trata-se de uma criação imaginária. Então a ficção é uma coisa imaginária que não existe na natureza. E a ficção que estamos falando aqui é o direito. Você tá falando sério? Seríssimo, Fred. O direito é uma das maiores invenções da humanidade. Isso se não for a maior das criações. Como exploramos no episódio anterior, muitas pessoas veem o direito como uma área onde existem apenas pessoas maldosas e sem corações. E acrescentando um pouco aqui, muitas pessoas veem o direito como uma matéria complexa, ou como um assunto corta-brisa, chato e completamente inútil para o cotidiano. Pode confessar, vai, eu sei que você já deve ter pensado assim, e quando eu falei sobre direito, você deve ter pescado no sono. E de fato, eu não julgo você, o direito realmente parece que privou um dos seus princípios bases, o de ser público para todos, e vivemos em tempos onde as pessoas não conhecem ou pouco sabem sobre as regras que regem suas vidas. Afinal de contas, quando você joga um jogo sem conhecer as regras, você acaba criando as suas próprias regras. E isso pode impactar na própria maneira de se relacionar com esse mundo confuso. Para um minuto e pense em todas as coisas que você fez durante a sua vida. Você provavelmente já deve ter comprado umas coisas bem legais. Deve ter conversado e conhecido pessoas incríveis. E também deve ter viajado para lugares inesquecíveis. Provavelmente já usou o Twitter para colocar para fora o que pensa. E muito possível já usufruiu dos serviços de rede pública de saúde. Enfim, todas as outras coisas que você fez durante a sua vida, todas elas foram frutos de uma sociedade sem correntes, de uma sociedade onde todos possuem direitos e garantias fundamentais. Antes de prosseguirmos, eu quero explicar para você o direito de uma forma muito simples. Imagine que todos nós estamos vivendo dentro de um jogo. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Não, Neil, não é esse tipo de jogo.
Pense que estamos dentro daquele clássico tabuleiro, o jogo da vida. Dentro desse jogo existem as peças, as casas, o tabuleiro em si, e tudo aquilo que compõe o jogo. E esse jogo não daria certo se o fabricante simplesmente mandasse o jogo para você, sem um manual explicando como as coisas funcionam, como elas deveriam funcionar. E dentro dessas regras é dito como e quando você deve jogar. Em poucas palavras, o jogo apenas diz o seguinte: ei, você não pode jogar do jeito que quiser. Existem regras que foram feitas para agradar a todos, e todos devem seguir elas, porque afinal de contas, todos estão jogando. E é basicamente isso é o direito. O direito é um jogo em que sua essência foi feita para garantir todas as jogadas de todos os jogadores. E hoje temos cursos acadêmicos que treinam as pessoas para serem experts nessas regras. Quando você pensa dessa forma, por exemplo, é muito mais prazeroso olhar para a Constituição Federal, que é basicamente a lei mãe. É dela que sairá todas as outras leis. E todas as leis que serão criadas devem obedecer aos princípios dessa lei matriz. E terminando nossa aula de teoria dos jogos, você deve ter se perguntado o seguinte: por que o título desse episódio é A Ficção que Salvou o Mundo? Se a gente olhar de uma maneira mais fria e crua, vemos que o direito é sim uma ficção. Tratamos sobre esse assunto no episódio da questão de Deus, mas vamos falar sobre ele de novo, vai, porque ele é muito bom. E vamos usar a ciência de novo sim para explicar esse assunto. Yeah, Mr. White. Yes, science! O ser humano, na visão da história do planeta Terra, não passa de um animal insignificante. Sem ofensas, mas realmente não existe nada demais nessa espécie primata. Eles não são tão grandes, não são tão fortes, não podem correr rápido, são frágeis e sensíveis a qualquer ameaça do ambiente. Mas eles possuem uma peculiaridade que nenhum outro animal ganhou. Durante o nosso processo evolutivo, nós criamos a habilidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre coisas que não existem de fato, como espíritos tribais, nações, dinheiro e direitos humanos. E essa habilidade fez com que a nossa espécie pudesse cooperar entre números muito grandes de estranhos. Isso foi o que chamamos de a revolução cognitiva do ser humano, onde houve uma mudança drástica no nosso comportamento social. Ficamos mais fortes quando estamos juntos, porque embora o ser humano não possa competir com um gorila no mano a mano ou contra um leão na caça de alimento, podemos criar ferramentas que irão nos ajudar a sobreviver, como criar um mito onde todos nós acreditamos e nos unimos como uma tribo. E esses mitos partilhados criam o direito. Dois advogados que nunca se viram na vida podem unir forças para defender um completo estranho, porque ambos acreditam nas leis, no processo legal e nos direitos humanos, e também no dinheiro dos honorários. E nenhuma dessas coisas existem de fato. Você não vai encontrar direitos humanos vagando pelo frio e imenso universo. Eles vagam na imaginação coletiva das pessoas. Os acadêmicos chamam isso de realidade imaginada. E atenção aqui, uma realidade imaginada não é uma mentira. Eu minto quando eu falo que existe um ataque comunista iminente, mesmo sabendo que não existe ameaça nenhuma. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo que todo mundo acredita. E quando essa crença é partilhada, a realidade imaginada exerce influência no mundo. Ninguém mentiu quando a ONU, em 2011, suspendeu a Líbia do Conselho de Direitos Humanos, porque o país não respeitava os direitos de seus próprios cidadãos. Embora a ONU, a Líbia e os direitos humanos não existem de fato. Que viagem é essa, véi? Eu sei, é uma brisa muito louca mesmo. E fica mais louca ainda quando a gente tenta buscar as suas origens. Quando foi que os humanos começaram a criar regras para conviver em sociedade? Existem algumas teorias bem interessantes e vamos usar uma dessas teorias para contar a origem do direito e sua evolução durante as épocas. Depois, é claro, dá pausa pro café. Agora sim. Bem, vamos começar pelo início. Em algum momento da nossa história, dois humanos entraram em conflito. E ao invés de resolverem um conflito no mano a mano, eles decidiram resolver através do diálogo. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. Não é esse diálogo não, através da razão e do pensamento. E é nesse momento também que nasce o advogado, um terceiro que vai intermediar os conflitos entre os membros de sua tribo. Uma pessoa que irá defender os interesses de quem lhe pede ajuda e falará por essa pessoa. O nascimento do direito do advogado talvez tenha acontecido na mesma época e no mesmo momento. A criação das regras e de alguém que entende essas regras moldaram por completo toda a forma de uma tribo. Alguns momentos da humanidade são marcantes por causa do direito, e vamos falar sobre eles, começando alguns séculos atrás. Em 451 a.C., nessa época criada a Lei das 12 Tábuas, um conjunto de regras que tratou de ditar as regras básicas de convivência. Sua origem é romana e foi fruto da pressão dos plebeus.
Essas regras tratavam de aspectos diversos da vida comum, como a propriedade e sucessão. É claro, não tinha nada de tão complexo e elegante, mas para uma sociedade daquele tempo, era um grande avanço. As 12 tábuas foram dispostas em bronze e expostas no centro da cidade. A partir disso, todas as pessoas tinham conhecimento de seus direitos e, sabendo deles, podiam reivindicá-los. Na medida que o tempo foi passando, os romanos ficaram cada vez melhores em criar e elaborar suas leis. E nesse momento, era preciso que uma parcela da população fosse capacitada a discutir com base nas leis e regras. Cabia ao famoso advocatus esse papel, e em 14 a.C., o imperador Augusto ratificou a absoluta gratuidade da atividade. Na história do direito, os romanos são peças fundamentais, e até hoje nós utilizamos de sua cultura jurídica tão antiga. Já em 527 d.C., já em uma época mais recente, os romanos criam o Corpus Juris Civilis, por ordem do imperador bizantino Justiniano, que buscava compilar o direito romano com as opiniões dos clássicos filósofos. Com isso, o direito romano unia os grandes valores ligados da filosofia grega aos interesses práticos de estabelecer regras que permitissem a harmonia social. A mistura das regras e da filosofia era finalmente combinadas. As leis do Corpus Juris Civilis organizaram leis que já existiam e formulou novas, que se tornaram a base do nosso direito civil moderno. De certa forma, parece que o passado e presente sempre estão conectados. E quanto mais alto, maior é a queda. Quando o Império Romano declinou, sua maior obra se foi com ele. Na prática, o Corpus Juris Civilis foi esquecido. E em 330, o centro do poder do Império Romano é transferido para Constantinopla, com o imperador Constantino, e em Roma fica apenas o seu bispo. Na ausência de um poder maior, o bispo teve uma brilhante ideia de assumir o controle. Hey baby, is this seat empty? Sempre que existe um vácuo de autoridade política, esse vácuo é sempre preenchido pela autoridade religiosa. Em poucas palavras, o momento em que a igreja se estabelece como organização política, jurídica e social, dava margem para todo tipo de abuso e injustiça. As coisas avançam um pouco mais e, em 1000, o tal esquecido direito romano é redescoberto, e tudo, até onde a gente se sabe, aconteceu por um mero acidente. Nessa época, os estados pequenos ou grandes passaram por necessidade a desenvolver modelos mais refinados de administração. Era necessário então um sistema de leis e regras mais elaborados. O conhecimento do direito romano na sua forma racional, prática e lógica surgiu como uma revelação para o Oriente. O direito então era visto agora como uma forma de ciência técnica, onde as provas precisam ser colhidas de forma racional, deixando de lado superstições que muitas vezes chegavam a ser ridículas. Nessa época o direito é visto como uma idealização, uma forma de fazer justiça, da arte do bom e do justo, de garantir a ordem social, e tudo isso era conceito novos para as pessoas. A necessidade de entender e aplicar o direito romano era constante no mundo oriental do século X. O Papa Gregório VII encoraja uma condessa a estabelecer as aulas de direito em Bolonha, as quais passaram a ocorrer a partir de 1070. É fundada em 1088 a Universidade de Bolonha, e foi introduzido o curso de direito apenas em 1150. A primeira universidade de direito do mundo nascia nessa cidade. Estudar as regras de uma sociedade de uma forma técnica e acadêmica fez com que muitas outras nações criassem suas universidades, a fim de capacitar mais pessoas para criar, aplicar e julgar essas regras. Passou pelo curso de Direito de Bolonha o poeta Petrarca, que por volta de 1330 encontra as obras originais do filósofo Cícero, um romano que dedicou parte de sua vida para a advocacia. Nas obras de Cícero é apresentado o dano decorrente da tirania e o uso desmedido do poder pelas autoridades. E para aquela época, eram temas completamente explosivos. Os pensamentos de Cícero iriam influenciar os primeiros humanistas, oferecendo norte para o conceito de virtude. Durante muito tempo, dos séculos XII e XIII, o modelo feudal clássico, aquele onde os tribunais eram formados por chefes tribais ou pelo próprio senhor feudal, foi aos poucos sendo abandonado, e em seu lugar foi adotado o modelo de corte canônica, onde os julgamentos eram organizados por funcionários públicos munidos de conhecimento jurídico. O estudo das regras passa a ser um caminho de ascensão na sociedade. Em 1225, na cidade de Aquino, nasce Tomás, que por ora ficou conhecido como o advogado dos pobres. O jurista e filósofo criou um pensamento totalmente novo desde então, que foi a ideia de que as leis humanas devem partir de leis naturais, conhecido como direito natural, pois assim elas teriam uma legitimidade moral. Tomás foi canonizado pelo Papa João XXII e ficou conhecido como São Tomás de Aquino. Ele influenciou Duns Scoto, o advogado que encontrou contradições na Bíblia. Por volta de 1308, graças ao
ao trabalho de persistência usando o conhecimento das regras jurídicas e da filosofia, é admitida a interpretação da Bíblia. E sim, naquele momento era um grande passo que foi fruto de um trabalho de um advogado. Na Inglaterra, em 1215, ocorre um dos maiores feitos da humanidade. Em um momento de fragilidade de seu poder, o rei João, ou João sem terra para os íntimos, firma com seus barões a Magna Carta Libertatum. Por meio dessa Magna Carta, o rei limitava seus poderes e oferecia uma série de garantias aos seus súditos. Pela primeira vez, os poderes do soberano eram limitados em conjunto com o aumento das garantias para o seu povo. Durante o século XII e o século XIII, o direito é visto não apenas como mero garantidor da ordem, mas sim como um transformador social. No século XIV, criticar a igreja era um tabu poderoso, mas a igreja não se esforçava para não gerar críticas a seu respeito. Os péssimos hábitos da venda de indulgência, os famosos ingressos para o céu, e a vida injusta nas cortes do clero eram faíscas para a Revolução Protestante. Nessa época, as pessoas começavam a olhar para a antiguidade clássica como um modelo a ser seguido, algo conhecido como Renascimento, onde os advogados estavam no epicentro dessa agitação pré-renascentista. Segundo uma lenda, um jovem estudante de direito voltava da casa de seus pais para a faculdade, quando no meio da estrada foi surpreendido por uma fortíssima tempestade. Um raio caiu justo ao seu lado, jogando-o para o chão, e o jovem prometeu a Santa Ana que, se escapasse dessa tormenta, iria se tornar um monge. Para a tristeza dos seus pais, o jovem abandonou os estudos e ingressou para um mosteiro agostiniano. Seu nome era Martinho Lutero. Lutero propôs um debate acadêmico e denunciava sobre as vendas de indulgências pela igreja. A igreja rapidamente tentava condenar Lutero. Segundo uma lenda, o pontífice teria dito que o alemão, referindo-se a Lutero, mudará de opinião quando ele estiver sóbrio. E o jovem monge de fato curtia boa cerveja saxônica, mas ele não arredou. O que se instaurou foi um julgamento entre um homem que, movido por suas ideias, desafiava o sistema inteiro. E segundo o próprio Lutero, não posso fazer nada se não seguir a minha consciência. Aqui estou, e não poderia fazer diferente. Essa batalha que Lutero travou foi responsável pelo nascimento do individualismo moderno, onde o eu importava mais do que o nós. No século XVI, o direito funcionava como uma língua comum, onde o bom e velho direito romano era usado para os diplomatas ingleses conhecerem as regras que comandavam os países europeus com quem negociariam. A linguagem e formalidades jurídicas serviam de arquétipo como um trilho que permitia o diálogo racional mesmo entre pessoas de regiões diferentes. E agora, para fechar nosso bloco de viagens temporais, vamos falar sobre as 3 principais revoluções da humanidade: a inglesa, a americana e a francesa. Em 1688 se iniciou a Revolução Grandiosa, onde teve a troca do absolutismo monárquico pela monarquia parlamentar na Inglaterra. Em sua linha de frente encontrava-se os advogados Pym, Coke, Digges, Selden, Cromwell e Shaftesbury. Assim, a monarquia passou a ser subjugada ao parlamento, mesmo que a dinastia Stuart fosse eventualmente extinta, sendo substituída pela Casa de Hanover. A Declaração de Direitos continuou em vigor. Em realidade, ela foi um documento profundamente influente, sendo inspiração da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, além de várias constituições dali em diante. As regras estabelecidas ali continuam a ser respeitadas no direito constitucional contemporâneo. A Revolução Gloriosa trouxe à sociedade diversos conceitos novos e relevantes, como a ideia do governo representativo e responsabilidade política. Visava-se de uma vez por todas deixar claro que o direito dos reis se encontrava em uma escala inferior ao rol de normas que regulamentavam o Estado, algo que ficou conhecido como Estado de Direito. As ideias e os acontecimentos da Inglaterra iriam cruzar o Atlântico, indo para uma terra cheia de advogados. Agora, falando em anos, em 1776 ocorre a Revolução Americana. Se você já assistiu o musical Hamilton, vai saber do que eu estou falando. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shot. Em poucas palavras, a Revolução Americana foi fruto de advogados. Durante o período em que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, a insatisfação colonial foi aumentando por conta da exploração colonial das 13 colônias da América do Norte. Essa insatisfação foi sendo fundamentada pelos estrangeiros que chegavam no país, não carregando armas, mas sim filosofia e ideias iluministas. Nasce na mente dos colonos o sentido de busca pela liberdade. Isso deu origem ao movimento que teve na linha de frente John Adams, Thomas Jefferson
Jefferson e Alexander Hamilton como figuras principais da Revolução Americana, todos advogados. A Constituição Americana, criada por esses homens, era fruto da Revolução Americana. Foi uma criação absolutamente original que tomou por base a ideia do respeito das leis. Um paralelo interessante da independência do Brasil e dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos a independência foi consequência de princípios filosóficos, de agentes da lei que lutaram pela liberdade, pelos seus direitos e valores entre os homens e o direito à felicidade. Enquanto aqui no Brasil, quem assumiu o papel desses agentes foram os militares, que não estavam necessariamente preocupados com os valores a serem cultivados por todos. Alexander Hamilton é a principal estrela da Revolução Americana, e não apenas o trabalho que ele e seus compatriotas fizeram, mas o legado que foi deixado pela integridade, pela devoção e transparência com que serviram sua sociedade. Os eventos ocorridos na América, os valores que ali foram implantados, foram ecoados por todo o mundo, principalmente em sociedades com conceitos ultrapassados, como era o caso da França, em sua famosa Revolução Francesa de 1789, que ficou conhecida como a mais radical dentro desse contexto. Ela foi a mais violenta, e muitos são os motivos. Para que os franceses criassem uma nova forma de sociedade, era preciso que o sistema anterior fosse destruído por completo. Assim como disse Madame Holland, é preciso sangue para cimentar a revolução. A Revolução Francesa foi resultado da crise econômica, política e social que a França viveu no final do século XVIII. Essa crise na França foi consequência direta de uma sociedade marcada pela desigualdade típica do antigo regime, o nome que ficou conhecido, o absolutismo da França, onde o rei possuía poder sobre tudo e todos. Juntando a notícia dos vizinhos americanos e somando com a insatisfação dos franceses, foi instaurado a revolução mais estilo Tarantino de todas. Os franceses levaram isso ao pé da letra e instauraram um massacre em nome da universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Em 1970, o primeiro-ministro chinês Zhou Enlai, em uma entrevista, foi perguntado sobre a importância da Revolução Francesa. Ele respondeu: "Ainda é cedo demais para dizer." A Revolução Francesa trouxe um avanço enorme para os direitos humanos, na separação dos poderes e para o fim do privilégio dos que assumem o poder político. Avanço esses que foram liderados por advogados e detentores do conhecimento das regras. E terminamos por aqui nossa viagem durante a história de toda a humanidade. A próxima parada será para a reflexão final. Bora refletir? Bora! Hora do show, porra! Ajuda o maluco que tá doente! Negativa, negativa. Negativa, meu brother, negativa. Lembra que eu pedi para você juntar as pontas soltas para responder essa pergunta? O que impede as pessoas de fazerem o que elas quiserem? Talvez desde o início você tivesse uma resposta, ou mudou de opinião ao decorrer do episódio. Você talvez possa argumentar que o que impede as pessoas de fazerem o que quiserem seja que devemos algo uns aos outros, ou que somos merecedores de respeito, ou que precisamos respeitar a liberdade humana. Mas eis uma resposta. Não existe resposta. Calma, vamos por partes. A gente tem uma ideia interessante aqui. Em 1762, Jean-Jacques Rousseau publica o Contrato Social. Nessa incrível obra, Rousseau busca a resposta para a questão da liberdade do homem. De certa forma, os filósofos se tornam os primeiros neurocientistas, porque eles tentam entender a natureza humana. Para Rousseau, o homem tinha uma vida essencialmente animal. Segundo ele, os homens exercem naturalmente seus instintos, não sendo nem bom nem mal, mas um ser amoral. Isso significa que na natureza, os homens não se agridem mutuamente sem uma motivação. Enquanto alguns filósofos estudaram as formas históricas de governo, Rousseau meditou sobre o que deve ser uma sociedade justa. E ao colocar seus princípios absolutos, liberdade e igualdade natural, tirou daí suas conclusões de valor universal, que inspiraram a Revolução Francesa. Em resumo, Rousseau diz que o contrato social seria uma espécie de acordo entre os indivíduos para criar uma sociedade harmônica. O contrato social é uma associação, e não uma submissão, onde todos estão dispostos a ceder uma parte da sua liberdade para fazer parte de uma sociedade. Immanuel Kant, em sua obra Fundamentos da Metafísica dos Costumes, define o direito como o conjunto das condições por meio dos quais o árbitro de um pode estar de acordo com o árbitro de outro, segundo uma lei universal de liberdade. Então talvez o que impeça as pessoas de fazerem o que elas querem seja que todos nós vivemos em sociedade, onde aprendemos a respeitar uns aos outros e respeitar as regras que regem esse nosso mundo confuso. É claro que não existe uma resposta universal e exata para a pergunta do
episódio, porque quando falamos sobre moral e ética, abrimos um leque de respostas, todas subjetivas, nunca objetivas. Mas acho que algo que a história nos ensina é que as regras de uma sociedade sempre estão em progresso. A humanidade sempre é presenteada por ela mesma, por direitos que pareciam impossíveis antes, como o direito à liberdade de expressão. Essa conquista está sempre ligada por pessoas com conhecimentos jurídicos, como os advogados. Como vimos nessa explicação temporal, toda alteração de uma sociedade foi feita por alguém que conhecia suas regras e métodos. Os advogados foram responsáveis pelas maiores revoluções do mundo, revoluções das quais até hoje desfrutamos de seus méritos. Olhando o direito como uma espécie de jogo, os advogados são aqueles que possuem o conhecimento de todas as regras. E quando você conhece as regras do jogo, você pode tentar mudá-las, aperfeiçoá-las ou alterá-las por total. Entender essa complexa ficção fez com que os advogados pudessem estruturar regras aptas a reger a vida em sociedade. O direito é uma forma social e mental de como podemos organizar uma sociedade. Na série da Netflix, The Society, é explicado muito bem a origem do direito. O direito ele surge como uma necessidade de garantir a paz e a harmonia entre as pessoas, de garantir a sobrevivência do Homo sapiens dentro de uma sociedade onde existem pessoas que não concordam entre si, de garantir com que todos pudessem se expressar da maneira que queiram, que fez com que nações inimigas encontrassem elos em comum para prosperarem entre si, de proteger um ambiente ao seu redor, de fazer com que todos fossem merecedores da vida, da liberdade e da dignidade. E é por essas e outras que essa ficção salvou o mundo. Ela não apenas permitiu a vida em sociedade, mas como também trouxe inúmeras melhorias na vida das pessoas em épocas de mudanças constantes. O direito é a melhor ferramenta para lidar com mudanças, porque essa é a sua essência, de se adaptar aos pensamentos da sociedade. Como disse Gideon uma vez, cada época encontra uma melhoria na lei para o benefício da humanidade. O motivo desse episódio é um apelo racional para o Brasil atual. O radicalismo se torna cada vez mais visível na nossa sociedade, onde parece que, como se dizia na Revolução Francesa, o povo quer sangue. A tal ponto que algumas pessoas, e certamente não os ouvintes desse podcast, manifestarem abertamente o desejo do retorno dos militares no comando do país, sem atentarem para as terríveis injustiças e crueldade cometidas naquele período. Nos tempos de hoje do nosso país, seguir a Constituição e respeitar as leis parece por si só uma resistência heróica. Existem aqueles que dizem que o combate da corrupção se dá justamente como se deu na França, usando o sangue para pavimentar a revolução. Mas até mesmo os franceses reconheceram os erros cometidos durante a época do terror. Lutar contra os instintos da natureza talvez seja a maior luta humana. E essa luta está ligada diretamente em manter a razão como a solução para as crises que nos acompanham. E para finalizar nossa parte aqui dentro desse contexto, convidamos o promotor de justiça do estado de São Paulo para falar sobre essa luta constante pelo direito. Então, com vocês, senhoras e senhores, é com grande prazer que os convido para ouvir o brilhantíssimo Rogério Sanches. Olá, caros ouvintes do podcast Em Cúpula Eu. Meu nome é Rogério Sanches Cunha, sou brasileiro, natural de Campinas, estado de São Paulo. Depois de morar 10 anos fora do Brasil, voltei para o nosso país. Cursei Direito na PUC Campinas. Me formei no ano de 1998 e logo prestei o concurso para promotor de justiça. Fui aprovado no 80º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público de São Paulo. Sou promotor de justiça desde 1999. Já atuei em várias cidades deste estado. Atualmente sou promotor de justiça do Júri de Campinas e assessor do Procurador-Geral de Justiça. Eu quero aproveitar este momento e explicar o que faz o promotor de justiça. Bom, primeiro, eu sou obrigado a alertar que o promotor de justiça é um agente do Estado, integra o Ministério Público. O nome promotor de justiça já indica muito bem a sua missão. A sua missão é promover justiça. O promotor de justiça quer assegurar a observância da ordem. O promotor de justiça atua em várias áreas: área criminal, meio ambiente, consumidor, infância e juventude, idoso. Deixa eu ver se eu consigo te explicar isso com calma. Quando eu digo que o promotor de justiça atua na área criminal, é o promotor de justiça atuando contra aquele que praticou um crime, violou uma norma penal, e ao violar uma norma penal, ele cometeu um crime. Ora, o promotor de justiça, diante de alguém que cometeu um crime, vai acusá-lo, buscando com que o Estado juiz aplique a este delinquente a correta e justa pena.
Mas o promotor de justiça, como eu já alertei, não atua somente na área criminal. O promotor de justiça atua também em outras áreas: infância e juventude, idoso. Nestas áreas, o promotor de justiça busca concretizar os direitos destas pessoas mais vulneráveis: crianças, adolescentes, pessoas idosas. Do mesmo modo, pessoas com deficiência. O promotor de justiça atua de maneira incessante na defesa do meio ambiente, também na defesa do consumidor. São várias as áreas, repito e insisto, o promotor de justiça tem uma grande missão: promover a justiça. E qual é a relação do promotor de justiça com o direito? Ora, o promotor de justiça quer assegurar a vigência da norma, quer assegurar a observância do direito. O direito é a espinha dorsal, o direito é o que possibilita à sociedade conviver de forma harmônica. O promotor de justiça tem como missão maior manter íntegra essa espinha dorsal. Qualquer pessoa que atenta ou até acaba lesando o direito, o promotor de justiça vai buscar a sua punição. A atuação do promotor de justiça não é apenas repressiva, mas também preventiva. Espero que você tenha entendido muito bem o que faz o promotor de justiça e a sua relação com o direito. Eu não tenho dúvidas de que todas as profissões são muito importantes. Agora, eu sou suspeito, mas enxergo na profissão promotor de justiça uma importância ímpar. Você já percebeu que o promotor de justiça acaba sendo o fiscal do ordenamento jurídico, o fiscal da correta aplicação da lei. E a lei é o que garante a tranquilidade na convivência em sociedade. Ora, se o promotor de justiça tem essa missão, por isso que eu falei da sua importância ímpar, e o direito é a peça principal na vida da sociedade moderna, é claro que a profissão promotor de justiça acaba tendo um maior destaque. Uma sociedade sem direito não seria uma sociedade organizada. E a sociedade moderna, ela cada vez mais desafia essa organização. A sociedade moderna vai criando novas formas de conviver e o direito tem que ir acompanhando. Ora, se o direito vai se amoldando, claro que o Ministério Público, o promotor de justiça, também tem que se amoldar, também tem que se reinventar, senão ele não consegue fiscalizar como espera a sociedade todos os comportamentos sociais, o respeito intransigente às normas. Por isso que o direito tem que se moldando e o Ministério Público igualmente. O mundo de ontem não é o mundo de hoje e certamente não será o mundo de amanhã. O direito de ontem não é mais o direito de hoje, não será o direito de amanhã. Da mesma forma, a atuação do promotor de justiça, que no passado já teve uma atuação muito tímida e cada vez mais vem sendo cobrada a sua atuação nesta sociedade que muda dia a dia. Depois de ouvir esse meu testemunho, você deve estar pensando: nossa, mas para que eu possa promover justiça, necessariamente eu tenho que ser promotor de justiça, este agente do Estado, membro do Ministério Público? Não! O Ministério Público tem esta missão institucional, mas a luta pela observância da lei, pela saudável convivência de todos, essa luta é sua, é de qualquer um que habita esse nosso mundo. Você tem que buscar diariamente respeitar a lei e, mais do que isso, você deve lutar para que os outros também respeitem. O Ministério Público tem essa missão, mas você também pode agir como cidadão. Você contribui para que a sociedade seja capaz de conviver de maneira harmônica, para que a sociedade não desafie o direito. E assim agindo, você certamente estará contribuindo para o progresso da sociedade e da humanidade. Então não se esqueça, o Ministério Público tem essa missão, sim, mas você também pode exercê-la sem precisar ser promotor de justiça. Respeite a lei e cobre esse respeito dos demais. E
E hoje ficamos por aqui, mas antes de tudo, queremos agradecer ao promotor Ricardo Sanches por essa maravilhosa mensagem. Eu espero que você que está nos ouvindo possa olhar para o mundo de uma maneira mais positiva e reflexiva depois disso tudo. Sinta-se à vontade para comentar sobre esse tema conosco. Escreva pra gente no encupulaeu@gmail.com e estamos nas redes sociais e lá estamos postando todo tipo de referência que nos inspirou para criar esse roteiro. Não deixe de compartilhar esse programa com as pessoas favoritas da sua vida e a gente se ouve por aqui numa próxima vez. Um forte abraço e até lá!